Boa noite, enfermeiro. Boa noite, enfermeira. Como vocês estão? E aí, me contem como foi a semana de vocês. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui junto comigo, até às 9 horas, mais ou menos. Boa noite para quem está entrando. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira formada desde 2005, mas eu estou há 20 anos na enfermagem, então sou formada há 18, estou há 20 na enfermagem, porque na época da faculdade eu fazia já estágio na enfermagem, então por isso que eu falo que estou há 20 anos na enfermagem. E durante toda a minha trajetória, gente, eu tô contando isso um pouco para vocês, até para quem não me conhece, porque o que eu vou contar vai muito de encontro ao tema da live de hoje, tá? Eu passei por diversas áreas na enfermagem. Então, me formei em dezembro de 2005, tive uma baita de uma dificuldade ali para conseguir o meu primeiro emprego. Já contei aqui, inclusive na live passada, da semana passada, eu acabei contando para vocês, minha primeira entrevista foi no hospital que eu fiz estágio, que eu fui lá 2 anos e meio estagiária, e minha primeira entrevista, eu era estagiária da diretora de enfermagem, a diretora de enfermagem entrou lá no meio da entrevista, eu já tinha feito toda a parte de processo seletivo, aí ele entrou no meio da entrevista e falou, boa noite, Ana, tudo bom? E aí ela falou, não é para perguntar a Fernanda, porque vão achar que eu fiz protecionismo, porque ela é minha estagiária e tudo mais. Boa noite, G. Miranda. Então, a partir dali começou a minha carreira efetivamente na enfermagem. E aí, o que eu queria contar para vocês? Gente, quando eu estava no finalzinho da faculdade, a Cris, gente, a Cris fez o disque dela. Eu ainda não mandei o resultado, mas a gente já conversou ontem, né? A cautelosa na área. Aliás, eu nunca vi isso, gente, mas é uma pessoa que é metade cautelosa e metade dominante. Eu falei pra ela que ela é 8,80 todo segundo, assim, ó. Um anjinho falando pra ir e o outro falando pra segurar, sabe? Então, boa noite, Cris. Boa noite, Wanda. Quanto tempo? E aí, gente, no finalzinho da minha faculdade, eu fiz 2 processos. Que seriam processos, na verdade, um era para ser concursada, enfermeira concursada federal, na época da Unifesp, e aí eu passei. O outro era aprimoranda, né, que equivale a uma residência, o que também é muito legal para plano de carreira de enfermagem. E aí era enfermagem cirúrgica no servidor estadual de São Paulo. E eu passei também. Só que aí tem todo o tempo deles te chamarem, de começar o processo e tudo mais. Então, falando um pouco de carreira, eu comecei minha carreira dessa forma. Eu comecei indo pro aprimoramento, né, que é para essa residência do servidor. Na época, essa residência, esse aprimoramento, a gente não saía com título de especialista. E aí, logo na sequência, fui fazendo outros processos seletivos. Uns eu não passava, outros eu passava. E aí, quando deu certo no processo seletivo, até antes deles me chamarem no concurso, eu acabei entrando como enfermeira trainee num hospital. Até que eu passei no concurso também. E aí, por que eu tô contando isso, gente? Porque isso é o início de uma carreira. E esse foi o início da minha carreira vertical, tá? Depois de algum tempo, alguns anos... Boa noite, Danilo! Depois de alguns anos, eu fui para um outro hospital. Jairo, olha, gente, quanta gente legal aí que a gente conversa tanto, chegando, entrando. Depois de um tempo, eu estava num outro hospital, trabalhando em UTI, quando teve a possibilidade de eu migrar para o serviço de controle de infecção hospitalar. Eu não tinha especialização, eu fiz um processo seletivo na instituição que eu trabalhava, saindo agora do plantão, do emprego novo, enfermeiro fresco aí, hein? Muito bem, parabéns, vai ouvindo aí a gente. Presta atenção no carro, na direção, mas vai ouvindo a gente e vai comentando.
E aí, gente, o que eu sabia? Não sabia o que eu ia fazer no controle de infecção nessa época. E aí, o que eu sabia? Que não ia mexer no meu salário. Era o mesmo salário de enfermeira assistencial na UTI. Não ia mexer na carga horária. Eu ia continuar fazendo 36 horas semanais, que era o que eu fazia naquela época. Só que eu ia trabalhar de segunda a sábado. E aí isso me deu assim um baita gás de saber que todo sábado eu saía na hora do almoço e domingo eu ia estar em casa com a minha família. E a gente sabe o quanto isso pesa, porque assim, é muito bonito quando a gente se forma, a gente adora falar, ai nossa, eu não vou poder ir na sua festa porque eu tô de plantão. A gente acha chique isso. Mas depois de um tempo isso dá uma cansadinha, sabe? Porque em nenhuma festa você pode ir, poxa, você tá de plantão. Né? Então isso dá uma cansadinha também. Então a gente passa por essa fase, por essas fases daí dentro da enfermagem. E aí eu fui para o controle de infecção. E depois de um tempo eu fiz minha especialização no controle de infecção. E aí eu posso falar para vocês que eu entrei efetivamente na minha carreira horizontal. Então, me formei, eu fui aprimoranda, eu fui enfermeira trainee, eu fui enfermeira, então eu fui crescendo na minha carreira vertical, até que eu fui para o controle de infecção e lá eu assumi um cargo de enfermeira especialista. Né? Obviamente, eles me deram a oportunidade e aí eu fiz a especialização e depois com isso minha carga horária aumentou, o salário ficou compatível com a carga horária e assim por diante. Então essa foi a minha carreira horizontal. É claro que depois, dentro do próprio carreira especializada de controle de infecção, eu fui para coordenação, eu fui para gerência, e aí eu saí do controle de infecção, né? Eu cheguei numa gerência de controle de infecção corporativa, inclusive de um grupo de hospitais bem grande aqui de São Paulo. E aí depois eu fui para gestão de práticas, gestão de enfermagem, mas hoje eu não estou aqui para falar de carreira vertical, né? E aí o vertical a gente já sabe que é na vertical. Eu estou aqui para falar de carreira horizontal, afinal foram vocês que escolheram esse tema. Esse tema foi escolhido por vocês quando eu coloquei lá uma enquete do que vocês gostariam que eu falasse. Então, fiquei até agora me apresentando, sou Fernanda Milanelli, sou enfermeira como vocês, meus colegas, e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho de carreira horizontal. Carreira horizontal, eu juro que eu tenho um carinho muito grande por isso, e cada vez mais quando a gente fala da enfermagem brasileira e o que a gente busca para a enfermagem brasileira, a carreira horizontal está muito dentro, né? Então, quando a gente fala do enfermeiro especialista, do enfermeiro especializado, do cuidado baseado em evidência, então é óbvio, gente, que quem vai fazer prática baseada em evidência é o enfermeiro que está na ponta e é o enfermeiro que sabe o que faz, é o enfermeiro que estuda para isso. E muitas vezes a gente encontra isso no enfermeiro especializado também. Então, vamos lá, o que para vocês é crescer horizontalmente? Tem alguém que está aqui acompanhando a nossa live que fala assim, Fernanda, eu me vejo numa carreira horizontal, eu gosto de carreira horizontal, tem alguma área que vocês gostem? O Danilo mesmo, que está saindo agora do plantão, e Dan, fica tranquilo que você deve estar dirigindo, mas o Danilo está indo para uma área extremamente especializada, que é a psiquiatria. De uma certa forma, nem todos os enfermeiros que estão ali, ele é um exemplo disso, ele é mega especialista em psiquiatria, mas a gente tem alguns ali que são referências disso, e isso já faz parte de uma carreira horizontal. Então, é a partir do momento que você escolhe uma especialização e que você cresce horizontalmente dentro dessa especialização. Então, é aquela pessoa que fala assim, olha, eu percebo que eu não tenho vocação para a liderança, eu não quero crescer na liderança. E às vezes é muito injusto, eu tenho vários colegas meus que a gente dava plantão junto, que fala assim, Fê, você foi para gestão, você assumiu gerência, tudo, isso não é para mim, eu não gosto, eu gosto da parte assistencial, eu gosto desse cuidado mais especializado, então por que não a gente fazer um plano de carreira robusto para esses mega especialistas? Afinal, eles são de extrema importância. Pensa vocês, se eu tô aqui, aposto que eu tô com um monte de gente
que é recém-formado e que ainda não começou a trabalhar na tua própria área. Na área que tanto almeja. Então, pensa o que é a gente ter uma pessoa mega especializada para te pegar na mão e te ajudar em relação àquela área. Então, isso é muito legal. Então, gente, me conta, tem alguém aqui que já trabalha em áreas mega especializadas ou vocês têm intenção, vocês olham com um jeitinho diferente para a carreira horizontal? Então, me coloquem aqui o que vocês tiverem de dúvida em relação a isso, vão postando também. Viu, dona Cris? Wanda, Jairo, vamos colocar aqui para mim, tá? Então, o que significa a gente crescer horizontalmente na carreira da enfermagem, gente? O crescimento horizontal, ele não é subir em hierarquia. Muitas vezes a gente sobe steps, a gente sobe caixinhas, mas não tão hierarquicamente falando. Então, às vezes, assim, você entra como júnior numa área, aí você vai para pleno, você vai para sênior, e aí você fica com um cargo especializado voltado a isso. Então, isso é bem bacana, dentro do horizontal. Vou dar um exemplo para vocês, não sei, para quem trabalha em hospital, me fala se tem no hospital de vocês, mas a gente tem enfermeiro de educação continuada, ele é um enfermeiro especialista e ele é uma carreira horizontal para enfermagem. O enfermeiro de controle de infecção hospitalar é a mesma coisa, o enfermeiro auditor é a mesma coisa. É claro que a gente pode, dentro da nossa carreira horizontal, ter crescimento vertical? Sim, supondo eu saí da UTI, fui pro controle de infecção, crescimento horizontal, né? Aumentei a minha carga horária, crescimento horizontal. Virei coordenadora gerente, crescimento vertical dentro da minha área especializada, tá? Então, sim, dá pra gente fazer. Enfermeiro de terapia infusional. Então, eu sou enfermeiro do TIV, eu passo catéter, eu avalio, eu sou exclusivo para isso. Isso é uma carreira horizontal. Enfermeiro de EMTN. Fernanda, o que é essa sigla? EMTN, Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. Tem enfermeiro para isso? Tem sim. Eu sou um estomoterapeuta do meu hospital. E isso é mais uma carreira horizontal. Eu sou enfermeiro da dor, doação de órgão, cuidado paliativo. Então, tudo depende também da particularidade do seu hospital. E em janeiro desse ano, gente, saiu uma legislação nossa do COFIN, onde ele regulamenta, porque antes não tinha uma regulamentação tão específica falando dos especialistas. Aliás, ele fala o que compete ao especialista e o que caracteriza ele ser especialista é navegador. Então, para quem trabalha em hospital oncológico ou hospital cirúrgico, que tem bastante robótica, é muito comum a gente ouvir falar, tem a vaga do enfermeiro navegador. O enfermeiro navegador, ele é um enfermeiro especialista, onde ele se especializa naquela área, em todo aquele processo, e ele faz todo o processo com o paciente, o processo de assistência, o processo de cuidado, do começo ao fim. Então, ele é responsável por toda a linha de cuidado, por todo o trajeto daquele paciente ali durante todo o período. Então, isso é uma carreira horizontal. Então, vocês assumem novas responsabilidades, exploram diferentes áreas dentro da enfermagem, se especializam cada vez mais. Essa carreira, gente, ela permite que você se especialize muito e que você vire referência. Hoje em dia, supondo, está acontecendo agora, eu não posso estar, infelizmente, porque eu estou aqui com vocês. Mas está acontecendo agora, aqui na cidade de São Paulo, na Associação Paulista de Controle de Infecção, e eu estava com o convite para participar, o lançamento de uma monografia. É um livro que eles criam com um guideline, com um monte de recomendações novas, onde várias grandes referências de controle de infecção, e aí não só paulista, porque aí a gente busca Brasil como um todo, é que a Associação Paulista de Controle de Infecção ela é bem forte, como a mineira também, viu, Cris? Porque Minas tem controlador de infecção muito bom, e ele está sendo o lançamento da monografia de prevenção de infecção de sítio cirúrgico.
Então lá eu tenho diversos colegas parceiros, que a gente tem vários grupos de WhatsApp, onde quando a gente tem alguma dúvida, a gente busca ajuda das referências. Então, supondo, eu faço parte desses grupos. Ainda, apesar de não estar mais tão mergulhada dentro do controle de infecção, mas foram 11 anos ali dentro, né? E ainda estudo sobre, né? Porque quem é especialista um dia nunca deixa de ser. Então, é isso que a gente ganha cada vez mais sendo referência, porque você não é só referência na sua instituição, você começa a se unir, porque é aquela história de que os opostos se atraem, é mentira. Quem se atrai isso é papo de rima, né? Quem se atrai de verdade, gente, são os iguais. Então, se eu busco ser referência numa área em algum aspecto, eu vou tentar buscar dentro da comunidade, quer que seja hospitais, quer que seja cidade, o estado, o Brasil ou até mundo, eu vou buscar nessa comunidade as pessoas que são iguais, porque eu não vou precisar estudar, supondo, o controle de infecção de cabo a rabo, mas tem alguém que estuda mais corrente sanguínea, tem alguém que estuda mais infecção do trato urinário, pneumonia, sítio cirúrgico, doenças respiratórias. Então, por conta disso, a gente está ali trocando figurinha o tempo inteiro. A mesma coisa acontece para enfermeiro da qualidade, a mesma coisa acontece para enfermeiro de práticas assistenciais. Eu fui de práticas assistenciais, participo de um grupo de práticas assistenciais que tem dentro da Associação dos Hospitais Privados, que é a ANAP, que a gente fala de Brasil, também participo de grupos de gerenciamento. Então, gente, a sua carreira de especialista, o que ela te traz? Além de uma visibilidade dentro do lugar que você trabalha, né, você se especializar cada vez mais, é você se unir, você fazer networking, que eu falo tanto. Aliás, a gente fez uma postagem aqui essa semana que tomar café nem sempre é networking, mas às vezes a gente pode aproveitar um cafezinho para fazer networking ali com o outro, dar aquela, né, aquele match ali de conversa, conhecimento e tudo mais. E é aquele momento que a gente se une, que a gente cria, assim, uma comunidade. Então, é muito bom a gente ser referência, sim, no lugar que a gente trabalha, mas também é muito bom a gente ser referência para outras pessoas, né? Então, do tipo, Fernanda, eu tô aqui com esse problema no meu hospital, como que você faz aí no seu hospital caso aconteça isso? Então, isso é muito bom. Vou dar exemplo, supondo, na gestão de enfermagem, nos grupos de gestão de enfermagem. Como que vocês... porque gestor de enfermagem, a gente não cuida só da equipe de enfermagem, você cuida do setor como um todo. Como que você faz aí na tua unidade para cobrança de equipo? Equipo lá de solução, porque sim, gente, ele é um problema. O equipo acaba... às vezes vai ter gente que cobra mais, vai ter gente que cobra menos, né? De quanto tempo o convênio paga. Então, vamos lá, deixa eu contar o que eu tenho aqui de rotina. Conta como que é o seu protocolo, como que você avalia o paciente com risco para lesão por pressão, qual que é a tua rotina. Então, é desta forma que a gente cada vez mais vai se tornando referência. Então, você pode se tornar referência galgando uma carreira vertical, mas você também pode se tornar referência galgando uma carreira horizontal, se especializando. E aí, supondo, o ano passado, final do ano passado, eu fui num congresso, como é uma área que eu gosto muito, né? Então, tanto para gestão tem tudo a ver, quanto para a área atualmente que eu trabalho. Vocês veem que vira e mexe eu posto aí coisas de acesso venoso, porque eu gosto muito dessa área. No final do ano passado, eu fui num congresso nos Estados Unidos, eu não lembro que estado que foi, tá, gente? Já esqueci. Mas que chama AVA, tá? Que cada ano é num lugar. Já chegou até a ser em Las Vegas, já fui também. E é um congresso que vai enfermeiros do mundo inteiro que são especialistas em acesso vascular. Como eu também vira e mexe vou em um congresso chamado APIC, que é um congresso para enfermeiros de controle de infecção do mundo inteiro. Então é isso, você se torna mega especialista, você manda trabalho para esses congressos, você apresenta trabalho para esses congressos, você traz coisas novas para a sua instituição.
E aí é isso que te traz cada vez mais ser referência. Então vamos lá, gente, ser referência não é o cara assim, putz, esse é bom, ele funciona muito bem o acesso periférico, então vamos lá, vamos chamar. Ele também é uma referência, mas ele é uma referência prática. Agora, ele é aquela pessoa que vai estar atualizado, que conhece pessoas atualizadas, que gerencia o protocolo, porque sim, enfermeiro, se você quer uma carreira horizontal, você precisa olhar o todo, desde o treinamento admissional de quem está entrando, que você vai ter que contar o que tua área faz, até gerenciar o protocolo. Ah, eu sou enfermeiro de terapia infusional. Eu sou enfermeiro de terapia infusional. Eu tenho que gerenciar o protocolo de flebite, eu tenho que gerenciar o protocolo de infecção junto com a CCIH, de obstrução de catéter, de perda acidental. Então, eu tenho muito protocolo que eu tenho que gerenciar. E sou eu que reporto os dados para a diretoria, sou eu que reporto os dados para as associações, porque sim, não sei se vocês sabem, mas a gente reporta dados para a associação. Para os hospitais privados do Brasil que fazem parte da MAP, a gente reporta dados para lá. A gente reporta dados para sistemas de qualidade que a gente tem nacional, falando de SUS mesmo, tá, gente? A gente reporta dados. Para quem trabalha em controle de infecção, todo mês a gente reporta os dados de infecção para vigilância epidemiológica que rege ali o seu município, a sua cidade, todo mundo. Estou falando de Amazonas até lá o Rio Grande do Sul, todo mundo reporta. Então, sim, você como especialista, você tem que, vamos lá, estar atualizado, conseguir atualizar tudo, conhecer gente atualizada, estudar, treinar as pessoas nas melhores práticas. Isso é ser referência. Isso que é bacana. Então, a gente tem muitas áreas, gente. A gente tem a área da obstetrícia. Essas enfermeiras hoje em dia que trabalham com equipe de obstetra, porque ela acompanha o parto normal, ela acompanha o pré-parto, ela acompanha o pós-parto, ela auxilia na amamentação. E isso é um enfermeiro especialista. Isso é uma carreira horizontal. Nem sempre você está dentro do hospital. Você pode ter uma carreira horizontal sua. Hoje em dia, enfermagem estética, tá? Assim, a estética tá que tá, gente, bombando, né? Quem não gosta? Quem não gosta, né? Só falta, às vezes, tempo pra gente, né? Porque vontade mesmo a gente tem. Mas tá bombando. Eu abri minha clínica. Gente, isso é uma carreira horizontal. Independente se eu sou chefe de mim mesma, mas isso é uma carreira horizontal. Você está se especializando nisso. Eu sou uma consultora, eu trabalho lá na ONA, eu faço visitas nos hospitais. Isso é uma carreira horizontal. Eu trabalho com experiência do paciente. Isso é uma carreira horizontal também. Independente se ali depois você vai ter crescimento de cargo. Isso a gente vai discutir na próxima live e eu já estou dando um spoiler para quem está assistindo aqui. Então, gente, às vezes a gente fala assim, não tem vaga para mim. Será que não tem? Será que eu entendo todos os leques que a enfermagem pode me oferecer? De verdade, gente, a gente tem muita área a enfermagem, a gente tem muito leque. Eu costumo falar que assim, a enfermagem pode não ser a profissão, e não é mesmo, tá? Da área da saúde que ganha grana. Não, realmente, assim, a gente não tem lá a sua maior valorização. Mas quando a gente olha de profissional da saúde que tem oportunidade de crescimento, a enfermagem é a maior. Posso falar para vocês até mais do que a medicina, tá? Quem tem administração na grade curricular, ali da graduação, é a enfermagem. Quantos gestores médicos a gente vê e quantos gestores de enfermagem a gente vê no hospital? A gente vê muito mais de enfermagem. É claro que, vamos lá, vamos pôr uma vírgula. Na alta gestão, dificilmente a gente vê enfermagem. Mas a gente tem um plano de carreira ali muito bem desenvolvido também. Então vamos pensar, tanto em plano de carreira vertical quanto em plano de carreira horizontal, a gente tem ali um vasto campo para a gente atuar. E aí, falando um pouco de vantagens da carreira horizontal. Ô, gente, vocês estão muito mudos aí hoje, viu? Vamos conversar um pouquinho comigo, que eu tô me sentindo sozinha.
Perguntem, comentem alguma coisa, porque tem bastante gente na live, eu tô vendo isso. Mas vamos lá, vamos comentar, vamos aquecer aqui, vamos me alimentando de informação também. Então, o que é bacana quando eu penso em carreira horizontal? Da gente diversificar as nossas habilidades. Então, assim, a gente precisa aprender novas técnicas e abordagens diferentes das especializações. Vou falar para vocês, já que ninguém está querendo falar comigo, eu vou falar. Quando eu saí da UTI e fui para o controle de infecção, eu lembro que eu tinha uma chefe, uma líder de enfermagem, e ela já tinha muito tempo de controle de infecção, e ela falava assim pra mim, e aí vamos ver se vocês vão entender o conceito do negócio. Ela falava assim pra mim, falava: Fê, eu sou uma controladora, e ela é um dos grandes nomes do Brasil, viu, gente? Então, assim, eu tive uma excelente professora. Ela falava assim pra mim: Fê, eu sou uma controladora de infecção, você é uma enfermeira de controle de infecção. O que será que ela queria dizer com isso? O que vocês acham? Bem, ela já tinha tanto tempo de controle de infecção que ela era literalmente uma epidemiologista ali. E ela pegava o que era ali de recomendações de controle de infecção e ela voltava isso lá para a área assistencial. Pessoal, vocês precisam fazer higiene das mãos nos 5 momentos. Olha lá, momento 2, você não fez higienização das mãos antes de procedimento aséptico. Beleza. O que eu, como enfermeira de controle de infecção, falava? Olha, eu sei que precisa fazer higiene das mãos, né? O melhor momento para você fazer, para a gente prevenir infecção do paciente, é no momento 2. Então, por conta disso, eu sei que a estrutura daqui de onde a gente está trabalhando não está legal. O álcool gel fica lá atrás do leito do paciente. Então, eu estou colocando aqui esse pump, sabe? Aquele que a gente aperta, aqui do teu lado onde você prepara a medicação, porque aí você vai conseguir. E aí é isso, gente. O que é bacana numa carreira horizontal também é você trazer o seu histórico. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês, que é legal. Porque nem sempre a gente vai encontrar o que é o mais adequado dentro do livro. O livro ele vai trazer o ensinamento para qualquer pessoa do mundo inteiro. Quando a gente fala, no meu caso de controle de infecção, são guidelines mundiais, que ele vai funcionar na França, ele vai funcionar na África, ele vai funcionar no Brasil, ele vai funcionar na Itália, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Mas você precisa adaptar dentro da tua realidade. E aí quem adapta é quem tem o seu olhar de enfermeiro mesmo, né? Então, e nem sempre no hospital que eu trabalho eu vou adaptar de uma forma como a Cris vai adaptar, como o Jairo vai adaptar, como o Danilo vai adaptar, né? Como todo mundo que está aqui participando, porque cada um vai ter uma estrutura diferente, cada um vai estar num grau diferente, né? Vai ter uma complexidade de hospital diferente. Então, o que é bacana quando a gente se torna referência não é só aquela referência técnica, estudiosa, que é essencial, tá? Mas não é só isso. Mas é aquela pessoa que consegue olhar para aquelas recomendações, para aquilo que tem de melhor que está sendo ali divulgado, de melhores práticas, e olhar e falar assim: poxa, eu sei qual é o resultado que essas melhores práticas almejam, então eu vou pegar isso e eu vou transpor dessa forma dentro da minha instituição, porque isso daqui é utópico para o lugar que eu trabalho. Isso daqui para o lugar que eu trabalho não tem estrutura para isso. Gente, eu já trabalhei em hospitais que quase não tinha, falando de controle de infecção, quase não tinha álcool gel. Era um hospital que atendia convênio, sócio, particular e SUS. Aí chegava no SUS, não tinha sabão dentro do banheiro do quarto porque era SUS. Não tinha papeleira para as pessoas secarem a mão porque era SUS. Então, peraí, vamos lá, né? Vamos tentar ver o que a gente pode fazer. E aí é isso que eu conto para vocês. Então, vocês só vão ser especialistas. Não é com uma especialização, tá? Não é com o certificado de vocês. Isso daqui, papel aceita tudo. Né? Então, um monte de gente que põe a aula ali para fazer e deixa a aula tocar. Vai lavar louça, vai tomar banho, vai fazer um monte de coisa.
E depois eu participo de um monte de grupo, gente. Depois fica mandando mensagem nos grupos assim, gente, eu tô tendo prova, a pergunta é essa, me dê a resposta. O que adianta você ser um especialista desse jeito? Se na hora H você não sabe responder uma pergunta, não adianta de nada. Né? Então, ser especialista é exatamente isso, é você traduzir o seu conhecimento ali que você está lendo para a prática e aí você ser reconhecido como tal. Então, isso é uma das melhores coisas. E posso falar para vocês, eu demorei, quando eu fiz essa migração para minha carreira horizontal, uns 2 anos. Eu só repeti o que minha chefe falava que eu tinha que fazer. Ela falava, mega referência, super inteligente, super estudiosa, um monte de artigo. Vamos lá. Realmente eu tive a melhor professora que eu poderia ter. Mas eu repeti o que ela falava. Depois de uns 2 anos, sabe quando a ampulheta virou e eu falei, nossa, agora eu entendi por que eu fazia isso. E aí eu comecei a colocar o meu jeitinho do trabalho e tudo mais, e as coisas começaram a fluir. Então nem tudo é tão natural desde o começo, mas a gente precisa tentar. O que traz pra gente a carreira horizontal? Para quem gosta muito daquela área, estudar aquela área, traz satisfação profissional. Eu tenho uma colega minha, de anos, já faz uns 10, 11 anos, 12, por aí, que ela mergulhou na terapia infusional. Mergulhou, gente, assim, uma pessoa também super reconhecida, super referência, uma das grandes referências do Brasil. E há pouco tempo atrás ela foi promovida para um cargo de supervisão. Ela gosta, mas ela fala assim, que o momento que o coração dela bate é quando ela vai passar um pique no paciente. Quando ela sai dali da gestão. Então, ela gosta da gestão? Claro que ela gosta. Mas ainda não é o que mais traz no momento a satisfação dela. Então, isso também é muito normal. Às vezes a gente vai para uma área com expectativa, mas que na verdade você fala, eu não sou uma pessoa supondo para a gestão, eu gosto do cuidado. E por que não eu crescer na minha carreira dentro disso, né? Dentro dessa área especializada? Então, ela traz uma satisfação enorme para você. E aí, cada vez mais você vai ficando mais especialista nisso, estudando cada vez mais. Outra coisa, que isso também traz para vocês, gente. Se vocês estiverem num hospital que valoriza muito bem o especialista, a carreira horizontal, isso vai trazer maior estabilidade de emprego. Por quê? A instituição ela vai focar em você, ela vai investir em você. Então é natural isso. E aí, assim, cada vez mais ela tem um especialista que domina tudo. Domina o protocolo, tudo que é mais atual, ele treina a equipe, ele traz as coisas novas, ele faz análise crítica dos indicadores, né? Então vamos lá, alguém sabe me falar se uma densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea de 1 a cada 1.000 pacientes com catéter é bastante ou é pouco? E aí, 1 é bastante ou é pouco? É muito, é muito. A gente, falando de cidade de São Paulo, porque eu sei os dados, porque eu reporto e tenho reuniões com eles e tudo mais, falando de cidade de São Paulo, os 50% para baixo, né? Então, assim, quem está na média para baixo tem esse tipo de resultado, quem está na média para cima tem resultados menores que 1. Né? Então, é bastante. Então, é isso. Você vai ter que entender de indicador. Você vai ter que saber ler o indicador, enfermeiro. Então, quer ser especialista, quer carreira horizontal, dependendo da área, é isso. Você vai ter que entender sobre isso. E aí, entender a análise. Ah, tá bom. A minha taxa de obstrução de catéter está em tanto, está em 20%. A minha perda de sonda nasointeral está em tanto. O que eu tenho que fazer com isso? Qual é o meu problema? Por que eu estou perdendo a sonda nasointeral? Exemplo, se eu sou um enfermeiro de EMTM. Por que eu estou perdendo a sonda? A ação que eu vou ter que fazer, a análise crítica que eu vou ter que fazer é em cima do meu problema. Eu preciso saber identificar. Perder a sonda pode ser por obstrução, pode ser pela agitação do paciente. Então, ele agitou, por que ele agitou? Ele não estava bem contido? Ele entrou em delírio? Aí como que está meu protocolo de delírio, que eu não percebi? Não, na verdade ela obstruiu. Ela obstruiu por quê? Porque o meu protocolo de lavagem de sonda está ruim?
A equipe de enfermagem não foi treinada? Ou eu estou macerando um comprimido que eu não deveria macerar? E aí eu preciso ver se tem uma farmácia que manipula isso, faz xarope ao invés de comprimido. Então, é isso, gente, é análise, é análise crítica. O paciente... Oh, gente, travou aqui as perguntas. Agora é que eu tô vendo. Eu tava aqui falando, gente, ninguém tá falando comigo, mas na verdade falando um monte. Estão falando um monte. E ninguém me fala que tá falando, mas também não ia ler, né? Eu também não ia ler. Nossa, travou completamente aqui. Ó, a gente tem um especialista aqui falando, ó, Ronald falando, ser especialista é muito bom. Ele é um especialista, gente, um enfermeiro especialista. Então, eu não sei porquê, mas não rolou hoje o negócio conforme vai entrando. Não tá rolando ainda, tá? Não tá rolando ainda, aqui o pessoal tá falando. Não sei, agora eu vou ficar passando o dedo aqui falando com vocês, porque eu já tava ficando deprimida, tá? Tem um monte de gente, mas ninguém fala. E vocês falam e eu não tô vendo. Parece conversa de doida. Então, gente, isso é bacana. O Ronald mesmo pode falar. A Cris tá rindo da minha cara. Você viu, Cris? Tô maluca hoje. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil a gente gerenciar tudo isso. Então, a gente precisa... Tem algumas soft skills que o enfermeiro especialista... E a Raquel que fala bastante. Raquel, tava sentindo falta de você, hein? Que o enfermeiro especialista, ele precisa ter, que é análise crítica, ele precisa ser extremamente analítico. Então, isso é muito importante também. Outra parte boa, gente, é a oportunidade em educação continuada. Então, assim, o enfermeiro especialista, ele é um enfermeiro educador. Se tem uma coisa que ele é educador. Então, o SH... campanha de higiene das mãos, 5 de maio, então 5 do mês 5, a gente faz menção aos 5 dedos da mão, o mundo inteiro fala da campanha de higienização das mãos. Bacana, é um tipo de educação. Treinamento admissional, outra forma de educação. O Ronald aí, que é um enfermeiro de terapia infusional também. Faz admissional, faz treinamento. Opa, peraí, tá tendo muita obstrução de catéter lá no nono andar. Então, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu percebi que o pessoal não está sabendo fazer o flushing pulsátil da forma adequada. Então, a técnica de turbilhonamento. Então, peraí, vamos treinar isso. Então, vocês percebem que além de vocês serem especialistas, vocês são educadores. Isso abre portas para vocês também. Gente, falando isso, a CIPATES também, exatamente, porque agora rolou, gente, não acreditei. A CIPATES também, ai que bom. Treinamento de prevenção de lesão, que o Danilo falou que fez também, que ele já deu. Olha como abre um leque para vocês, gente. Isso acaba abrindo um leque de oportunidade. E quando a gente é especialista, aí eu posso falar, eu como ex-especialista, não, porque não existe, né, gente? A gente é especialista sempre. Mas atuando como especialista, eu fui chamada já para dar diversas aulas. E às vezes você é chamado para dar aulas por empresas. E aí, a Sandra Valéria tá falando que faz parte do time. Que time, Sandra? Conta pra gente, que time que você faz parte aí, onde você trabalha ali no centro cirúrgico. Lucas, depois eu vou dar uma olhada nos comentários, tá? Fica tranquilo aí, eu vou bater o olho geral. E aí, gente, vocês são chamados. Então, assim, eu já dei aula sobre novas tecnologias para prevenir infecção primária de corrente sanguínea, que na instituição que eu trabalhava a gente foi entrando e foi tendo resultados positivos. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que eu coloquei numa instituição que eu trabalhava, um catéter, que ele era impregnado com antisséptico e antimicrobiano e tudo mais. E eu consegui reduzir a quase zero a infecção daquela UTI, que era um baita de um problema aquela UTI. Como que eu mostrei para o meu diretor que aquilo era importante? Porque o catéter ele custava 20 vezes mais caro do que um catéter venoso central normal. Eu mostrei para ele que se eu reduzisse a infecção, se ele investisse dinheiro com aquilo, eu diminuía a infecção, com isso eu diminuía o tempo de permanência do paciente ali, eu diminuía a conta, porque agora com pacote, gente, quanto mais o paciente fica, pior é para a instituição.
E aí, se eu diminuísse o tempo de permanência, eu girava o leito mais fácil. Então, naquela UTI, a gente liberava, só para vocês terem uma ideia, gente, 5 leitos por mês para o paciente ficar 5 dias, que era o tempo médio de permanência daquela UTI. E não sei se vocês sabem, porque isso é muito da gestão, mas o paciente que traz grana para o hospital é aquele paciente que gira rápido. Porque quando ele fica crônico, ele não traz grana, tá? Muito pelo contrário, ele tem cada vez mais risco, traz cada vez mais despesa. Então é isso, gente. Isso é muito do enfermeiro especialista. Ronald pode comentar aqui também, porque é muito dele. Para você conseguir coisas novas, você precisa provar. E aí a indústria te olha com olhos diferentes, do tipo assim, opa, peraí, você fez um baita trabalho do meu produto. Vem aqui nesse outro hospital, contar a tua experiência nisso. E como o Ronald falou, e pagam bem, e pagam mesmo, tá? Muito bem. Então vem aqui contar a sua experiência. E daqui a pouco, enfermeiro, você vai ter oportunidade de outra carreira na horizontal. Porque você não precisa só trabalhar em hospital, enfermeiro. Você não precisa só dar aula, enfermeiro. Você também pode trabalhar na indústria, né? Acompanhando equipamentos, novas tecnologias. Vamos lembrar que hoje em dia eu também faço isso. Então você vai trazendo, poxa, eu tô vendo uma coisa muito legal aqui fora, aqui nos Estados Unidos. Quando eu falei de Las Vegas, o Ronald viajou comigo para Las Vegas, a gente foi nesse congresso junto. Quantas tecnologias novas a gente viu? E algumas tecnologias a gente trouxe para o Brasil. Então isso é muito bom. Ótimo para esses novos curativos, isso mesmo, Raquel. Então, aquele curativo com clorexidina, com de silicone e tudo mais. Gente, tudo isso, vocês podem ter certeza, são os enfermeiros que olham lá, porque é o enfermeiro que sabe o problema, principalmente aquele que é mega especialista na área, e é ele que tem a capacidade de analisar um produto e falar, cara, esse produto é muito bom e vai dar certo aqui. Então, isso é muito legal. E a partir do momento que a gente começa com isso, e aí eu falei para vocês de outras vertentes dentro da enfermagem, a gente tem possibilidade de crescer e flexibilidade na carreira. Então, muitas vezes, assim, eu não preciso ficar só, tá? E não desmerecendo, porque eu amo, eu adoro, e o meu core aqui é esse, é assistencial. Mas eu não preciso só me prender às vagas assistenciais, porque eu tenho possibilidade de crescimento e flexibilidade na minha carreira também. Tá? Então, a gente pode fazer outras e outras e outras coisas. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Você não sabia, Lucas? É isso aí, a gente tem muita possibilidade. Por isso que eu falo que a enfermagem, ela ainda dá pra gente, assim, uma visão muito grande, uma possibilidade de crescimento de carreira gigantesco. Então, vou dar aqui alguns exemplos de áreas para vocês, tá? Então, supondo, especialização clínica, vamos pensar lá dentro do hospital, áreas mais assistenciais mesmo, mas que eu tenha possibilidade de carreira na horizontal. Primeiro exemplo é o exemplo do Ronald, de terapia infusional. Esse é um grande exemplo. Outro, gente, estomoterapia. Ser estomoterapeuta eu posso tanto estar lá dentro do hospital, como eu posso também estar fora, tá? Porque tem um monte de estomoterapeuta que atua no hospital, mas no seu tempo livre ela atende os pacientes que vão de alta, mas que ainda estão com feridas complexas e que acabam acionando, precisa fazer um laser aqui, acaba acionando e ela atende esses pacientes em casa. Então essa é outra carreira legal. Mas vou falar para vocês, gente, estudem, sejam referências, vão atrás das principais tecnologias, de tudo que está acontecendo, dos principais eventos, porque essas áreas acontecem muito evento, gente, muito evento. É um atrás do outro e você vai ser responsável dentro do todo na instituição. Vamos lá, estomoterapeuta, ele precisa atualizar todos os protocolos, então mudança de decúbito, todo o protocolo de prevenção, para ver qual é o tipo de escala que você vai utilizar para você avaliar a pele, a avaliação nutricional para você também ter noção da pele, você que vai fazer toda a parte dos indicadores, então as pessoas vão notificar, eu tive uma lesão por pressão estágio 3 aqui na minha idade, ó que ruim. Você que vai fazer o indicador disso, você que vai, junto com a unidade, fazer análise crítica daquilo e pensar num plano de ação para prevenir novas lesões ou complicações desta.
Ó, a Cris colocou que acendeu milhões de holofotes e ideias. Ah, o TikTok tá pulando carnaval, você tá lá com seu perfil dominante e conservador ali, né? Ali, ó. Tipo, vai Cris, fica Cris, vai Cris, fica Cris. A Silvia tá perguntando, pensa em ser consultora em amamentação. É uma boa, é uma carreira horizontal que geralmente a gente está fora do hospital. Isso é muito legal também. Outra área dentro de hospital que a gente tem da carreira horizontal, gente, é o enfermeiro navegador, principalmente o oncológico, que eu comentei com vocês. Então, assim, geralmente, o enfermeiro navegador, o paciente acabou de descobrir, né? Às vezes ele vai junto com o médico para contar a notícia desse primeiro diagnóstico para o paciente está perdido, ele não sabe o que ele faz, ele fala, não, peraí, me conta um pouco da tua vida, qual é a tua rotina? Que dia que você trabalha, que horário que você trabalha, que horário que você está em casa, quando você pode fazer os exames, quando que você pode fazer o seu tratamento, e assim vai. E aí ele vai navegando e ele vai encaixando toda a rotina nova desse paciente de tratamento que ele não pode perder, mas ele também não quer deixar de ser quem ele é, e ele vai adaptando e ele vai navegando. Começou a tomar o quimioterápico via oral, peraí. Ô Fernanda, como que você tá? Como que você tá se sentindo? Tá adaptando? Tá conseguindo tomar direitinho no horário certo? Tal dia você tem a sua consulta, mas se você apresentar antes isso. Então ele vai navegando esse paciente. Enfermeiro de saúde mental, a mesma coisa, tá? Então, ele também, muitas vezes, ele acompanha esse paciente. Gente, o enfermeiro de PSF, ele é o enfermeiro especialista. Ele não deixa de ser especializado nisso. Funções educacionais, então educador em enfermagem, quer que seja na educação continuada ou em qualquer outra área. Pessoas que trabalham em laboratórios de simulação, a mesma coisa. Gente, tá passando uma criança histérica aqui, ó. Um momento para ela. Funções administrativas, posso ter uma carreira horizontal na enfermagem dentro de funções administrativas? Sim. Consultor de qualidade e segurança, né? Então, hoje em dia as pessoas, eu não sou muito a favor, mas enfim, hoje em dia as pessoas chamam o setor de qualidade do hospital de escritório da qualidade. Eu fico um pouco assim, porque quando você fala escritório, parece que você não está dentro do hospital. Mas, enfim, a gente tem isso, o consultor em saúde, o auditor, áreas de pesquisa e inovação, então pesquisador em enfermagem. Gente, grandes redes e grandes hospitais, eles têm centro de pesquisa, porque principalmente a indústria farmacêutica procura muitos os médicos, tá? Principalmente esses médicos referências, para fazer pesquisas. Então, então um antibiótico novo, um medicamento novo oncológico. Então, esse médico aqui é referência, tá? Mas quem geralmente comanda o centro de pesquisa ali é o enfermeiro. Então, enfermeiro em pesquisa clínica, a gente tem muito. Então, coordenador de estudos clínicos, especialista em informática e saúde. Eu não sei como que está hoje em dia, mas antigamente a Unifesp tinha uma especialização em informática e saúde que era gratuita, 1 ano, gratuita, super bem configurada. Hoje em dia é muito difícil a gente ter um hospital que não tenha prontuário eletrônico e cada vez mais, gente, quem sabe, já estão me avisando aqui do tempo, quem sabe mexer em prontuário, gente, é o enfermeiro. Vamos lá, não é verdade? Quem sabe qual é a melhor ordem dos sinais vitais, se um dado puxa para o outro, é a enfermagem. Então, assim, hoje em dia, você ter dentro de um setor de TI, de sistemas mesmo, eu não estou falando daquele antigo CPD que só mexia com máquina, com impressora. Quem for antigo vai lembrar do que eu estou falando do CPD. Quem é novo nunca nem ouviu falar, né? Mas quem é antigo vai lembrar. Mas, gente, hoje em dia, quando a gente fala de sistema dentro do hospital, quase todos os hospitais têm um enfermeiro. Porque é esse enfermeiro que vai conseguir dialogar cada vez mais com a enfermagem local. Ele que vai entender a dor assistencial de como ir linkando uma coisa com outra, liberando informações e tudo mais. Então é super importante, tá? Eu falo porque eu sou casada com um gerente de sistemas, né? Que tem enfermeiros na sua equipe, por sinal. Então isso é uma grande área. E aí outras áreas que a gente tem
né, carreira horizontal. Então, o auditor de enfermagem, enfermagem forense, olha só, né, que diferente, mas a gente tem. E vira e mexe aparece concurso, inclusive, para enfermagem forense. Consultoria e empreendedorismo de enfermagem, quer queira, quer não, gente, eu tenho a ADS, eu sou uma empreendedora em enfermagem, eu estou me especializando nisso cada vez mais, inclusive para trazer sempre o melhor para vocês. Especialista de produtos que eu comentei com vocês, gente, nessa área agora, né, nas indústrias e tudo mais. Controle de infecção, que eu não vou deixar de falar, gente, porque, né, quando eu falo para vocês, eu estou há 18 anos formada, 11 foi dentro desse setor, então eu não tenho como não falar. Então é exatamente isso. E aí, se vocês estão igual o tic-tac da Cris, deixa eu beber aqui um golinho, porque eu falei demais. Mas se vocês estão igual o tic-tac da Cris ali, borbulhando, o que eu faço? E agora? O que eu faço? Nossa, eu gostei muito de entender a carreira horizontal e vi que às vezes, cara, eu não nasci para ser chefe, né? Eu não nasci para ser gestor, eu não quero isso. Eu quero realmente, eu gosto muito de ser médico especialista naquela área. E posso falar, gente, tem especialistas que ganham mais do que gestores, tá? Dependendo da área. Como que eu penso nisso? Então, primeira coisa, o que a Fernanda sempre fala em qualquer postagem, em qualquer live, em qualquer momento? Autoconhecimento. É óbvio, gente, o que é bom para um, nem sempre vai ser bom para o outro. E às vezes a gente se empolga porque a gente escuta, é capaz de todo mundo aqui querer fazer esse CIH porque vocês me escutaram falando. Mas vai ter gente que vai falar, puta, que coisa chata, meu. Porque realmente, eu sempre falei, gente, esse CH é o chato do rolê, alguém tem que fazer o papel de chato e essa pessoa era eu. E gostava, tá? Gostava bastante, porque eu fazia um papel de chato, mas eu tinha um tete a tete ali com todo mundo. Então, avalie a sua paixão, né? Se conheça. Qual é a sua principal habilidade? Qual é o seu principal interesse? Supondo, eu não seria uma boa enfermeira de terapia infusional. Provavelmente, gente, eu era péssima de punção. Eu adoro toda a parte do cuidado, mas eu era péssima de punção. Eu era boa de punção arterial, punção venosa era muito ruim. Então, assim, não é minha habilidade. Não foi minha habilidade, eu tenho outras. Para que eu vou ficar ali focando numa habilidade que não era minha? Deixo para o Ronald, deixo para quem quiser, né? A Raquel colocou que tem enfermeira especialista em parto humanizado, exatamente, parto em domicílio, na banheira, exatamente isso. E aí, Raquel, geralmente essas enfermeiras, elas, junto com a pessoa que ela está seguindo o parto, ela já vê, olha, a gente precisa de um hospital de referência, porque ela não é maluca de também só pensar em ter o parto lá em casa. Se acontece uma intercorrência, você precisa já alinhar todo o protocolo de emergência com a pessoa, ela tem uma equipe na retaguarda, porque tem coisas que o enfermeiro não é habilitado em fazer, e se der ruim, ela precisa ter uma equipe que está na retaguarda dela. É exatamente isso. Só que ela é mega especialista no que ela faz, então é isso, assim. Isso é extremamente bom. Olha, a gente tem um monte de gente que não é boa de função. É a gente levantar a mão e falar, aí todo mundo começa a aparecer. Fica corajoso. A gente começa a fazer o network. Vocês ficaram o paciente só não pode ler, né? A gente não mostra live para paciente nenhum, tá, gente? Fica tranquilo, né? Mas, assim, a gente trabalha em locais que tem gente que gosta e que faz bem e a gente promove isso, né? Bem isso. Ó, a Carla gosta. Então, Carla, a gente te chama, tá? Fica tranquila. Então, além de você tendo seus interesses, se pergunta qual é a área que mais te dá satisfação, que mais faz o seu coração bater, tá? Que você às vezes vê o outro trabalhando e você fala, putz, eu acho que eu ia ser feliz aí. Faz sua pesquisa de mercado, investiga a demanda e a tendência de mercado naquela área, né? Então, quais os cursos que vocês precisam fazer, quais as certificações que vocês precisam ter, não basta só querer e esperar que o hospital fale assim, vai lá, Fernanda, vai, você quer ser especialista em terapia infusional? Então vai lá, eu pago pra você. Gente, nem sempre é assim, tá? Posso falar pra vocês que 99,9% das vezes não é assim. É a gente que tem interesse, é a gente que vai atrás, afinal isso é a sua carreira, né? E aí eu demonstro que eu sou capaz
faz, porque eu tenho minha hard e minha soft skill para isso, para a instituição. Educação e formação, então o que você precisa de realmente necessidade, faça redes de contato. Eu lembro quando eu fui para práticas assistenciais, junto com uma outra enfermeira, nós éramos novas em práticas assistenciais, a gente falou, e aí, o que nós vamos fazer? O setor era eu e ela, tá? Práticas assistenciais e nós duas estávamos novas naquela área. E aí? A gente tinha o conhecimento teórico do negócio, mas não vamos ver, a gente não sabia o que tinha que fazer. O que a gente fez? Entramos no LinkedIn e digitamos lá, práticas assistenciais. Todo mundo do Brasil que apareceu, que tinha cargo em práticas assistenciais, a gente adicionou. E a gente começou a mandar mensagem, a gente começou a participar de grupos. Hoje em dia, quem procura a gente são as outras pessoas. Hoje em dia a gente se tornou referência. Então, faça uma rede de contatos, né? Então, além de ir atrás de conhecimento técnico, de cursos, conheça pessoas que sejam referências também. Porque, gente, vamos lá, eu gosto muito, eu faço curso com uma pessoa que fala assim, se você está no meio de 5 pessoas inteligentes, você é a sexta. Se você está no meio de 5 pessoas que são mais ou menos, dá para o gasto, você é a sexta que dá para o gasto também. Então, invista na sua carreira e invista na sua rede de contatos também, tá? E experimentação, busca oportunidades, né? Então, tem job rotation, vai lá. Esses dias o Ronald estava contando que ele até chamou uma pessoa de um outro lugar que estava começando nessa parte de terapia infusional para ir com ele lá no hospital que ele trabalha, para conhecer a realidade dele. Então é importante, né? Se você conseguir criar uma rede de apoio, aí o próximo passo posso aí fazer uma visita? Posso ver a sua rotina? E sem problemas nenhum, gente, isso é muito bom e a gente aprende bem. Sandra Valéria não se vê fora do centro cirúrgico. Sandra, então vamos para o centro cirúrgico, Sandra. Por sinal, Sandra Valéria, existem navegadoras, principalmente para cirurgia robótica. Tem até um livro feito por enfermeiras brasileiras sobre isso. Então, se você não se vê fora do centro cirúrgico, você pode ver a sua carreira lá dentro, mais especializada também. Você tem luz no fim do túnel lá, viu? E aí, gente, encerrando, né, para a gente recapitular todos os pontos da live de hoje, a gente falou sobre a carreira horizontal, quais são suas vantagens. Eu vejo muitas vantagens na carreira horizontal, quer que seja no CLT, ali dentro do hospital, quer que seja você abrindo a sua empresa, quer que seja na consultoria, quer que seja na consultoria de amamentação, do parto humanizado. Às vezes você vai trabalhar numa consultoria porque você tem expertise no centro cirúrgico, né? E às vezes são aquelas clínicas que fazem cirurgias minimamente invasiva, aquelas coisas, então você vai lá exatamente para você trazer a sua expertise do que precisa de material, do que precisa de estrutura, qual é o procedimento necessário. Então, gente, a enfermagem tem um campo enorme dentro da carreira horizontal, tá? Então, por isso que muitas vezes eu provoco quem está principalmente em contato comigo constante, que faz o modelo ODS, tá bom, não tem mesmo vaga? Ou às vezes a gente nem sabe onde procurar, qual campo procurar. Essa semana eu estava conversando com uma enfermeira que está fazendo o modelo ADS, que ela falou assim, eu só não sei, ela falou, eu quero empreender. E ela não tem tanto tempo de formada não, tá? Ela se formou em 2019, está trabalhando conterrânea da Cris, aí de BH. E ela falou assim, eu quero empreender, eu só ainda não sei a área, então, tô aqui para te ajudar exatamente pra gente ver o que faz o seu coração bater. Mas o que é mais importante dentro da carreira horizontal, gente, é a gente estudar, é a gente se dedicar para aquela área, porque ser referência não é o cara que literalmente ele é conhecido ali porque ele é o quebra-galho da galera. Ser referência é aquele que é referência. E não basta ser só referência no seu setor, no teu hospital, o melhor é você ser referência fora. Então, é exatamente isso. Então, convido vocês para que quem tenha vontade, vamos procurar, entra lá no LinkedIn, procura a área que vocês gostam, vejam quem são as pessoas ali, que mais fazem publicação sobre isso, né? Então, façam isso.
olhem quem está em volta. Uma coisa que eu não vejo muito hoje em dia na enfermagem, eu falo da enfermagem porque é a nossa profissão, mas eu acho que isso tem acontecido com todo mundo. As pessoas não têm mais admiração por esses velhos de casa, né? Eu tô falando, eu sou uma velha de profissão. Então, eu lembro quando eu me formei, eu olhava para algumas enfermeiras e falava, nossa, eu quero ser igual a elas. Hoje em dia a gente não vê, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, você trabalha demais, eu não quero ser igual a você trabalha pra caramba, eu não quero. Então, assim, vamos lá, faça network, veja quem são as pessoas que você admira e que você quer ser igual. Vamos lembrar daquilo que eu falei para vocês, gente, se vocês estiverem do lado de 5 pessoas, por mais que você ainda não chegou no ponto de você falar assim, nossa, eu não sou igual a esse grupinho aqui de 5, mas se você está no meio, você é a sexta. Quem está do lado de fora olhando vai enxergar você como a sexta. Agora, dependendo de quem você se juntar, porque você vai falar assim, não, trabalha muito, não adianta depois eu olhar o sucesso do outro e querer o mesmo resultado sem ter o mesmo esforço. Tá? E aí eu vejo a carreira horizontal desta forma. Ela depende muito de você, ela depende muito da tua dedicação, ela depende muito do teu amor. Então é exatamente isso. E aí é com dedicação, com estratégia certa que a gente alcança os nossos objetivos. Senão não adianta, senão você quer, na verdade, o resultado do outro, mas sem esforço do outro. E aí não adianta, o seu objetivo nunca vai ser alcançado. Então, pessoal, é isso. Quem que se despediu de mim aqui foi a Sandra Valéria. Amanhã a gente tem um bate-papo, se eu não me engano, né, Sandra? Sábado. Sábado. A gente tem um bate-papo ali. E é isso, gente. Boa noite. A live vai ficar salva. Depois eu vou dar uma olhada aqui nos comentários que eu perdi aí minha tartaruga no meio do caminho, mas que o negócio não mudou. E aí a gente vai postando. Semana que vem, provavelmente, a gente vai falar das carreiras verticais, vamos ver aqui. Amanhã é o Jairo, verdade, Jairo, finalzinho da tarde. 18. Às 18 horas. É isso aí. E esse é o nosso grande intuito desde o começo. A gente... Ô, Anderson, que saudade de você. Como que você tá? E esse é o nosso grande intuito realmente, é cada vez mais nortear o enfermeiro. O nosso grande intuito, gente, é passar no processo seletivo? Mas depois que eu passo no processo seletivo, o que eu faço, né? Eu preciso pensar na minha carreira, eu preciso saber o que eu quero. E muitas vezes a gente fica perdido. E foi o que eu falei para vocês, como eu já fui concursada, já fui aprimorando, já tive carreira vertical, já tive carreira horizontal, eu acho que eu me sinto aqui competente para ajudar vocês nessa. Tá bom? Boa noite, tudo de bom para vocês, um bom final aí de semana. Ai, Anderson, muito bom falar com você, dá um beijo em todo mundo aí do PS. Beijo, gente, tchau, tchau.